Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a aceleração gravitacional. Vem lá comigo, meus queridos. Bem, o que seria, a aceleração gravitacional? A aceleração gravitacional ela está relacionada com a força da gravitação universal de Newton, da lei da gravitação universal de Newton. E é a gravidade como a gente conhece. Fazendo um paramentado matemático que a gente tem, nós percebemos que a gravidade, certo? Ela depende da constante gravitacional, certo? Vezes a massa do planeta sobre a distância no qual eu me encontro do centro desse planeta, certo? No caso aqui, falando em relação à Terra, nós vemos que a Terra, por exemplo, tem um raio de 5,972 vezes 10^24 kg, E, por exemplo, calculando ali, sabendo que o raio médio de em torno de 6.400 km, eu consigo calcular, por exemplo, o valor da aceleração gravitacional, certo? Ou seja, com essa expressão, eu consigo dizer que o campo gravitacional terrestre é dado pela constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre R, que é o raio da Terra, mais a altura que eu me encontro da superfície da Terra, ali eu consigo determinar a aceleração gravitacional. Bem, com isso vem uma questão. Por que será que as bases de lançamentos, tanto do Brasil como dos Estados Unidos e de outros lugares, normalmente ficam próximos à linha do Equador? Isso é por causa que, como a linha do Equador está um pouquinho mais longe, temos que lembrar que existe o achatamento dos polos ali, a gravidade ela acaba sendo menor, porque está um pouco mais longe do centro. E outro fator que influencia também, por exemplo, aqui é a questão ali da velocidade de rotação dessa região ser um pouquinho maior também, Só que assim, esse achatamento ele é em torno de 21,4 km ali, ou seja, o raio equatorial ele é 21,4 km maior que o polar. E isso influencia muito pouco na gravidade, em torno de 0,5%. Só que quando você está trabalhando em foguetes e tem um alto consumo de combustível, isso é algo bastante relevante. Bem, aí vem uma questão, Por exemplo, se a gente fosse calcular a gravidade onde está a estação espacial, eu vou perceber que lá é muito pequena. É muito pequeno o valor, comparado, a diferença é muito pequenininha. Então, por exemplo, na gravidade da Terra aqui é 9,81 e lá na estação espacial é 9,87. Por que eu vejo essa questão dos astronautas aqui, por exemplo, flutuando, Eu vejo que aqui na Lua a gravidade é bem menor e eu tenho um efeito bem mais incisivo. Isso acontece por causa de um fenômeno chamado de imponderabilidade, certo? Os astronautas que estão lá na estação espacial estão em constante queda livre, certo? E se uma pessoa cair incessantemente, o Einstein, de acordo com isso, ele concluiu que se uma pessoa cair incessantemente, não poderá sentir o próprio peso, não diferenciando se está caindo ou sem gravidade. Um outro efeito que a gente tem aqui é o chamado efeito maré, Então, aqui você vê, por exemplo, um GIF que mostra bem isso, Que é devido à relação entre o campo gravitacional, interação entre o Sol, a Terra e a Lua. Então, você percebe, por exemplo, que nós temos aqui a maré viva, que acontece na Lua nova e na Lua cheia, que existe o alinhamento, e a maré morta, quando você tem, por exemplo, a linha ali da parte da Lua minguante e a Lua crescente. A maré seria esse bojo que vocês estão vendo ali, e a Terra ela está girando em torno deste bojo. Bem, e aí nós temos finalmente a chamada velocidade de escape, que seria o quê? É uma velocidade mínima para você poder escapar do campo gravitacional de um planeta. Nesse caso, essa expressão aqui, por exemplo, ela é dada pela seguinte relação: V igual raiz de 2G, esse G seria a constante gravitacional, vezes a massa, no caso da Terra, em função da sua distância que você encontra, que normalmente é a superfície ali, certo? Então, isso mostra que para poder escapar do campo gravitacional, nós precisamos de uma velocidade mínima. E isso explica a necessidade de você gastar muito combustível. Por exemplo, aqui, a velocidade de escape da Terra é em torno de 11,2 km por segundo. Ok? Bem, nesse vídeo nós falamos sobre aceleração gravitacional. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.